Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Existe uma necessidade, nós temos que conhecer a teologia, a história da Bíblia, porque ali nós vamos ter entendimento sobre ações de Jesus, dos escritores, do momento, vai trazer clareza para nós sobre os acontecimentos narrados na Bíblia. Sim, é necessário. Mas o Espírito Santo é indispensável. O Espírito Santo, ele traz a revelação, ele traz a luz sobre o que Jesus quer falar conosco, o que Jesus quer nos mostrar ali. Uma passagem bíblica pode falar de uma forma com uma pessoa e fala de outra forma com outra pessoa. O mesmo versículo pode falar em vários assuntos, em vários momentos na vida da pessoa. Essa semana eu assistindo um pastor, teólogo e muito sábio, não vou citar o nome dele, eu o sigo, eu o acompanho, mas ele disse que um dos fundamentos básicos para um homem assumir o chamado de pastor é não ser arrimo de família, porque ele iria atrapalhá-lo na sua dedicação aos estudos teológicos. E a palavra de Jesus não chamou nenhum sábio, nem nenhum culto muito instruído, mas é ele que capacita, é ele que dá sabedoria. Ele disse apenas venha. Em Jeremias 1,5 ele diz que no útero materno da tua mãe eu te separei para me servir às nações. Então o fundamento básico para um homem servir a Jesus é necessário ser um homem cheio do Espírito Santo. Com estudo de teologia, o estudo da história, para o conhecimento, mas ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser batizado no Espírito Santo. Olha o que diz a palavra no livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Esse Espírito é o Espírito com E minúsculo. É o meu próprio Espírito, não é o Espírito do Senhor. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então aqui era um homem que pregava maravilhosamente, falava dos caminhos do Senhor, mas conhecia somente o batismo de João. Versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Então, apesar desse homem ter grande conhecimento, pregar de forma maravilhosa, mas ali encontrando com eles Priscila e Áquila, foi necessário conduzi-lo para falar pontualmente mais sobre o caminho do Senhor. Então, apesar de todo o conhecimento da palavra, faltava algo fundamental para esse homem. Atos capítulo 19, versículo 1 e 6. Isso que eu li aqui é o que é necessário para os líderes, para os pregadores, ser cheio do Espírito Santo. Não somente o estudo teológico, não somente o estudo da história, mas a necessidade do conhecimento, porque aqui diz que Apolo conhecia somente o batismo de João, que é o batismo do arrependimento, mas não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz aqui no capítulo 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Agora o Espírito com E maiúsculo. Versículo 3. Pregando-lhe então, em que sois batizado. Perguntou-lhes então, em que sois batizado? Então eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou
com o batismo do arrependimento. Era o que Apolo conhecia. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Então essa igreja aqui, a igreja de Éfeso, não conhecia o batismo do Espírito Santo, nem sabia que existia o Espírito Santo. Então Paulo ali, falando sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o batismo de Jesus Cristo, que é o batismo do Espírito Santo, assim como aconteceu também com Apolo, eles ouviram e creram, e foram batizados no Espírito de Jesus Cristo, e foram batizados no Espírito Santo do Senhor. E agora sim, impondo-lhes as mãos, Paulo impondo as mãos sobre esses líderes, eles foram batizados no Espírito Santo. E agora eles falavam em língua e profetizavam, o que é necessário em muitas igrejas que pregam somente com muita sabedoria do homem, com muita inteligência, porque sabedoria é de Deus e vem pelo Espírito Santo, mas com inteligência de estudo. Muitas igrejas pregam somente com inteligência de estudo sobre teologia e história, o que é necessário, mas é fundamental pregar nas igrejas o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons, oração de línguas que nos conecta direto com o Senhor, o dom de visão, o dom de discernimento do Espírito. Quando você tem um dom de discernimento do Espírito, você tem um discernimento de qual Espírito que fala naquele momento através de outras pessoas, qual Espírito que fala com você. Em nome de Jesus, precisamos da teologia, precisamos da história? Sim, é necessário para o entendimento bíblico, mas é fundamental, é indispensável o agir do Espírito Santo, é indispensável o batismo no Espírito Santo, os dons de língua, é indispensável. E muitas igrejas hoje ficam somente com a teologia, é o raso, é o básico, sem se aprofundar no Espírito, sem se encher do Espírito. E é necessário. A palavra diz aqui no livro de Apocalipse, na própria igreja de Éfeso, no finalzinho, Apocalipse capítulo 2, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É o Espírito que fala à igreja. Temos que ser batizados no Espírito Santo e termos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e fique na paz.